Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor William, eu sou professor da disciplina de Sustentabilidade e Responsabilidade Social. Porém, como teve grandes demandas, muitos pedidos, hoje eu trouxe aqui um pequeno case para mostrar para vocês qual é uma ação de responsabilidade social partindo de uma empresa privada, ou seja, de uma corporação. Tá aqui. O tema do Take é responsabilidade social empresarial. Eu trouxe aqui um convidado que vai falar um pouquinho pra gente. Ele também é professor daqui da instituição, o professor Elcir. E ele vai falar um pouquinho sobre o caso do Mesa Brasil. O Mesa Brasil é um programa do SESC, em qual ele trabalha, e ele é uma ação de responsabilidade social que também é exemplo para a atividade mapa de vocês. Eu creio que muitos já pediram, e além também de ser um exemplo, também fez parte do desenvolvimento do conteúdo da disciplina, ok? Então vamos lá, algumas perguntinhas. Professor, primeiro, obrigado, né, por dedicar um pouquinho do seu tempo para estar aqui conversando com a gente, falando um pouquinho sobre o assunto. Mas o que é o Mesa Brasil? Olá, alunos. Olá, professor William. Obrigado pelo convite para eu poder estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho e auxiliar vocês na atividade MAPA. Então, o Mesa Brasil ele é um programa de responsabilidade social desenvolvido pelo SESC. Então, o SESC desenvolve essa ação, como o professor já mencionou em sala de aula, a responsabilidade social ela é algo que está fora do alcance daquilo que a empresa desenvolve. Certo. Só para embasar um pouquinho sobre o assunto, o professor é formado em serviço social. Exatamente, eu sou assistente social de formação e também sou professor mediador aqui junto com vocês. Certo. Então, pessoal, para vocês terem uma noção, a porcentagem no mercado de trabalho para trabalhar com esse tipo de questão, com a responsabilidade social dentro das organizações. E a partir desse ponto, a responsabilidade social ela é um viés ou ela é uma forma de se tratar a sustentabilidade, porque tudo aquilo que é sustentável, ele pensa de uma forma socialmente responsável, ok? Conseguiram visualizar esse vínculo? Mas passando um pouquinho mais adiante, como funcionaria o programa? O que é o Mesa Brasil em si e como funciona essa questão da logística? Então, o programa Mesa Brasil, ele existe no Brasil todo, né? Ele é de âmbito nacional e ele desenvolve essa ação de responsabilidade que seria o quê? Seria nós captarmos os doadores, aqueles que podem fazer qualquer tipo de doação no que tange à alimentação. Nós trabalhamos contra o desperdício de alimentos, então nós cadastramos mercados, panificadoras, todos aqueles que podem fazer uma doação para a gente. E também cadastramos as instituições sociais, que são aquelas que vão receber o produto. Então, essa logística, ela é de responsabilidade do SESC, né? Nós fazemos o cadastro do doador, então nós passamos até o mercado, até o doador, recolhemos aquele produto e a gente traz aquilo para o SESC e ali nós redistribuímos para as instituições sociais que também são cadastradas lá conosco. Então seria o que seria lixo, que seria descartado pelos mercados, panificadoras, o comércio em si, ele é repassado para instituições ou organizações da sociedade civil que desenvolvem então as ações específicas de transformar isso numa alimentação e promover essa alimentação para o público a qual essa organização presta o serviço, que ela desenvolve seu trabalho, certo? Seria Exatamente, isso, professor. Porque é importante a gente ressaltar que nós trabalhamos, né, dentro das legislações corretas. Então, assim, nós não trabalhamos com nenhum produto vencido, nenhum produto estragado. Então, aqueles funcionários que vão até lá para fazer a retirada dos alimentos, eles passam por um treinamento para eles verificarem se aquele produto realmente está de acordo com aquilo que o nosso usuário ele possa se alimentar. Então, se não está de acordo, o Mesa Brasil não traz. Tá, então essa parte, o termo logística significa a parte de transporte. A ação social de responsabilidade social desenvolvida pelo SESC é promover uma equipe que trate sobre a mediação do doador com o recebedor dos alimentos. E eles fornecem então vans, seriam as vans que são responsáveis pelo transporte desses alimentos, mediam no caso
essa ligação entre o fornecedor e o recebedor. Isso. Nós temos vans e nós temos caminhões que são refrigerados próprio para carregar alimentos. Então, a gente não transporta nenhum outro produto lá que não seja o alimento. No decorrer das minhas aulas, eu falei muitas vezes sobre as empresas não precisam propriamente dedicar muito capital ou só capital. No caso aqui, a empresa colocou em prática, comprando, dedicando, direcionando essas vans, esses caminhões específicos para esse tipo de ação, em que ela custeia a ação. Então, a empresa faz o papel de mediador, ao mesmo tempo que ela desenvolve a sua responsabilidade social com essa sociedade que está toda ao seu redor, tanto com o primeiro, segundo e terceiro setor, ok? Aí, como funciona a transparência desse programa? Olha, eu doei, mas eu queria saber para quem que foi, como é que funciona isso? Então, professor, como que nós fazemos? A partir do momento que nós vamos fazer o cadastro de um doador, então nós, ali no cadastro, no primeiro momento, nós já entregamos para ele um login e uma senha. Então, como que ele vai fazer isso? A partir do momento que ele doou, ele recebe um recibo, né, de tudo. Um exemplo, por exemplo, ele doou 100 quilos de batata. Então, vai ficar um recibo para ele de 100 quilos de batata que é pesado ali na hora, para que um funcionário acompanhe do mercado. Então, acompanhou, viu que realmente deu 100 quilos de batata, é aquilo que o Mesa Brasil vai trazer para ser entregue para a população. E nós pegamos esse recibo, colocamos no sistema e o doador ele acompanha. Então ele vai ver se 100 quilos de batata foi para onde, foi 10 para tal lugar, 20 para tal lugar. Então ele acompanha. Se de repente ele somou para onde foi, deu 90 quilos, ele tem total liberdade para ligar lá no programa e perguntar: faltaram 10 quilos. Então, o que houve com esses 10 quilos que eu doei? Né? Ou ele também tem a liberdade que lá aparece o nome da instituição que recebeu aquele produto, de ligar lá e dizer: olha, vocês realmente receberam 10, 20 quilos de batata do programa Mesa Brasil? E aí eles podem confirmar ou não. Então isso é uma questão de transparência para que o programa realmente mostre uma realidade, realmente de como acontece, de que nós funcionamos como uma ponte. Então lá nem os funcionários, a gente não pode comer nada daquilo que está ali. Simplesmente a gente tem que fazer essa ponte. Isso é importante porque dá credibilidade, principalmente no programa. É um programa que está mostrando ali o que é feito. Eu já falei isso durante as aulas, que é necessária essa transparência muitas vezes. Omissão ou não contar alguma coisa sempre te deixaria com o pé atrás, não é? Imagine outras questões do seu cotidiano. Então a importância da transparência tanto nas organizações da sociedade civil que desenvolvem esses projetos, quanto até mesmo nas próprias empresas privadas que têm suas ações de responsabilidade social. É importantíssima a transparência para gerir uma sustentabilidade, ou seja, uma permanência, um andamento desse programa, ou seja, manter esse programa adiante. Porque sem essa transparência, sem essa credibilidade, obviamente aquilo cai em desuso e obviamente com o tempo morre também. Então é muito importante isso, pessoal, certo? Aí o que pode ou não pode ser doado, professor? Então, é importante a gente falar o que não pode ser doado. Então, nós não recebemos comidas prontas, nós não recebemos bolos e pães com recheios, porque isso pode estragar e, na verdade, acontecer uma contaminação. Ou até mesmo, se de repente a gente recebeu algum produto que o pacote rasgou lá no mercado, por exemplo, aquele produto ele já está contaminado, então a gente não traz aquilo para a doação. Por isso que eu disse que a equipe nossa que vai até os locais para poder fazer essa retirada é uma equipe muito bem treinada para que eles possam saber o que eles podem ou não trazer. Então a gente tem todo esse cuidado, porque a alimentação, por mais que seja uma doação, nós temos que pensar que os nossos usuários, eles são pessoas, são seres humanos e que eles necessitam daquele alimento. Então nós não podemos trazer nada vencido, nada estragado ou aquilo que possa vir a gerar uma contaminação. Certo, então eu vou corrigir um erro. Então quando eu falei o que seria lixo se torna outra coisa. Não, pessoal, não é lixo. Então pensa da seguinte forma: eu vou no mercado, eu preciso comprar uma maçã.
Geralmente o consumidor ele opta pelas maçãs mais bonitas, mais viçosas, mais coloridas, e existem aquelas maçãs que não têm aquele caráter estético, porém elas têm toda a funcionalidade nutricional e mesmo a finalidade da outra que foi comprada. Mas aí pro mercado não compensa ele ficar mantendo por muito tempo aquela maçã ali, porque obviamente ela vai uma hora estragar. Então, pela uma ação de responsabilidade social, o mercado se torna parceiro e aquele material que possivelmente não seria comprado, ele é doado para uma finalidade específica. Então, aquele doador, ele também realiza ali uma ação de responsabilidade social indireta. Ela não é institucionalizada, como um programa como um todo, que nem é o caso aqui do Mesa Brasil, mas todos esses programas que são cadastrados na base de uma empresa, eles partem dessa empresa. E essa mesma empresa ela pode continuar desenvolvendo algumas pontos centrais relacionadas a essas parcerias indiretas, que é sempre estar expandindo a sua responsabilidade social e empresarial. Ok? É importante, professor, a gente, pegando esse gancho que você falou, eu sempre costumo citar o exemplo da banana. Nós, por exemplo, como consumidores, quando a gente vai até o mercado, aquela banana que está solta da penca, nós não compramos ela. Nós queremos aquela que está toda fechadinha, está toda bonitinha. Porém, aquela que está solta da penca, muitas vezes ela está com o seu valor nutricional em perfeitas condições. Então, é esse tipo de alimento que o Mesa Brasil traz. Né? Aquilo que nós, como consumidores, muitas vezes a gente não quer pagar por aquilo. Mas o valor nutricional não está alterado. Sempre a mesma coisa. É ótimo isso. Tá aí. E quais são as responsabilidades de quem é doador e de quem recebe esses alimentos? Isso, os doadores eles têm como os objetivos, as responsabilidades deles, doar produtos próprios para o consumo. Tá? Então, essa é a responsabilidade deles. Então, doar aquilo que está próprio. Muitas vezes a gente vai buscar alguma doação e chega lá, tá bem feio, né? Os alimentos estão assim já num estágio de maturação muito avançado. Então, como eu disse para vocês, a equipe é treinada, a gente não traz aquilo. Né? Alguns doadores até dizem pra gente assim, mas leva, vocês fazem a separação e o descarte lá. Mas como o carro nosso é próprio para trazer somente a alimentação que realmente vai ser utilizada, a gente também não transporta. Então aquilo que vai para o lixo, o próprio mercado já faz o descarte e a gente traz aquilo que só é próprio para o consumo. Então o doador ele tem essa ciência, né, quando a gente vai conversar com ele, de que a gente vai trazer somente aquilo que é próprio para o consumo. Então eles são previamente preparados também para esse tipo de rejeição. Exatamente. E os recebedores, que são as instituições, eles têm como uma responsabilidade de poder armazenar da forma correta aquele produto, de saber utilizar aquele produto, porque não era lixo, mas ao mesmo tempo já está num estágio avançado de maturação aquele produto. Então, quando ele chega lá na instituição, a instituição ela tem que saber, tem que ter N formas de trabalhar aquele produto. Porque nós trabalhamos contra o desperdício, então não adianta a gente tirar do mercado e a instituição também jogar fora. Nós precisamos realmente saber utilizar esse produto, que é uma questão que a gente vai falar daqui a pouquinho nas ações educativas. Perfeito. Então, e como funcionam então as ações educativas? Vamos lá. As ações educativas, uma vez que as instituições são cadastradas no programa Mesa Brasil, ela precisa apresentar uma documentação para a gente recebe essa documentação e também ela precisa participar dessas ações educativas, que são palestras que nós oferecemos com os mais diversos temas. Então, um mês nós trabalhamos um tema na área social, onde a gente trabalha direito do consumidor, estatuto da criança e do adolescente. Essas demandas vêm das próprias instituições. Eles colocam ali pra gente, a gente gostaria de ouvir sobre isso. Então, a gente procura alguém que possa estar tratando esse assunto e falar sobre isso. E também na área de nutrição. Na área de nutrição, eles aprendem como armazenar esse produto, como utilizar esse produto, para que ele não se perca, para que a gente não precise jogar fora lá na ponta.
Então, obviamente, a organização, a instituição que recebe, ela também recebe um preparo de como utilizar esse tipo de alimento, para que ela também não acabe descartando ou inutilizando o alimento. Eu achei interessante um exemplo que eu vi a respeito da casca de banana também, né? Até receitas diversas e diferentes saem nesse processo para aproveitar ao máximo dos alimentos que são doados e são recebidos por essas organizações. Então, recebe também um treinamento de culinária ali nesse processo. Isso, eles têm um treinamento prático, né, onde as cozinheiras, né, os cozinheiros, eles vão para a cozinha mesmo, a nossa nutricionista, ela repassa para eles ali como utilizar aquele produto. Então, teve uma época, professor, que a gente estava recebendo muita banana, começamos a receber muita banana, e né, às vezes até por falta de conhecimento ou por falta de tempo, o que a instituição faz? Ela acaba, dá uma banana após a refeição. Mas nós ensinamos eles a fazer bala de banana, nós ensinamos a fazer casca de banana milanesa, que todo mundo olhou e falou, não, isso eu não quero, mas quando provou, viu que realmente era bom. Algumas instituições fizeram, crianças, né, eles gostaram, a gente teve um feedback muito bom disso. Então, a gente ensina eles a utilizar aquele produto. Além das ações educativas também, a nutricionista repassa as receitas, encaminha por e-mail, no e-mail da instituição, ou a instituição liga e fala como eu posso utilizar esse produto da melhor forma, a gente repassa para eles, para que não seja só simplesmente ali entregar o alimento cru, mas também a fazer todo esse processo. Mas as ações educativas, elas também têm um caráter obrigatório, né? É uma forma de fiscalizar as organizações então, que estão ali empenhadas e estão presentes também para receber esses produtos. Digamos assim, é uma cláusula. Exato, é uma cláusula, só que eu costumo dizer que isso é um benefício. Porque todas as instituições que vão, eles aprendem algo. Né? A gente não pode simplesmente... Eu costumo dizer que as ações educativas, ela é o carro-chefe do programa Mesa Brasil. Porque entregar alimentos, a própria instituição ela pode fazer um contato com o mercado e simplesmente passar lá e retirar alguns produtos. Mas a ação educativa, ela, como o próprio nome diz, ela traz esse caráter educativo, né, onde ela ensina a instituição a utilizar o produto, onde ela ensina a instituição como armazenar esse produto, as formas de transporte dos produtos. E todos aqueles que vão nas ações educativas, eles recebem um certificado que tem validade, e tanto as cozinheiras, as meninas da cozinha, quanto o pessoal do administrativo que vão, eles recebem aquele certificado ali por ter participado daquela ação. Conversei uma vez com uma cozinheira em uma visita que eu fiz, e ela agradeceu porque ela falou assim, olha, esses cursos eu já fui pesquisar, e são cursos caríssimos, que eu não teria acesso. E não é a instituição que recebe o certificado, é você que foi na ação que recebe aquele certificado. Então ela falou assim, olha, eu não teria condições de pagar um curso desse, mas hoje eu tenho um certificado desse curso. Então isso seria também um dos segmentos, ou uma das partes desse todo esse programa que seria em todo o Mesa Brasil, que não é só o repasse de alimentos, é preparação, é profissionalização do profissional que está numa organização de terceiro setor que precisa desse preparo. Eles entendem, então eles acabam expandindo toda a sua rede de conhecimento, ao mesmo tempo que eles têm esse benefício de estar ali recebendo um alimento sem precisar, muitas vezes, dedicar alguma verba que eles não têm, até um meio de locomoção. Tem algumas organizações de terceiro setor que não tem um automóvel, caso precise. Então, a própria Mesa Brasil faz esse intermédio, levando de uma forma correta, com o automóvel correto, faz toda a preparação educativa do profissional que vai receber, ao mesmo tempo do profissional que vai estar doando. Olha que bacana, eles contemplam todas as vertentes de uma ação de responsabilidade social. Mas e aí, como que eu vou ser parceiro e como que eu faço a doação? Então, para que ocorra a doação, é simplesmente ligar no programa, né? Liga no programa, fala, eu tenho interesse em fazer a doação, a gente vai até o local, conversa, explica o programa, como a gente está explicando aqui para vocês, como que funciona, essa questão da transparência, a questão da logística, que é toda a responsabilidade nossa. Então, nós explicamos isso para o doador. E o doador, ele é livre. Uma vez que ele fez o cadastro, ele não tem aquela obrigatoriedade em estar doando. Ele pode doar quando ele tem. Então, hoje eu não tenho,
Não existe a necessidade, ninguém vai ficar te cobrando de que você precisa fazer aquela doação. Mas, se você tem, entre em contato com a gente e a gente passa até lá, faz a doação e retira os produtos. Perfeito. Tá, e aí? Você, que a gente falou, mas e aí? Você conseguiu visualizar isso? Eu tenho algumas fotinhas aqui para mostrar para vocês de como isso ocorre aqui com a gente, com o professor que cedeu as fotos. Então eu vou mostrar isso para vocês. O professor tá ruim de enxergar na câmera, é muito pequeno, etc. Fiquem tranquilos, pessoal, vocês vão ter acesso aos slides lá na sala do café, ok? Perdão, os materiais da disciplina. Olha, o pessoal teve até doação de Chester, é isso? Exato. Nós temos uma parceria com a Perdigão e todo final de ano, né, eles enviam um Chester para que a gente possa estar enviando para as famílias. Que muitas famílias não têm acesso e quando a gente vai fazer a entrega, muitos deles ali é a primeira vez que eles conseguem tá pegando na mão um Chester pela primeira vez, porque eles não têm acesso. Então é muito importante essa parceria que nós temos ali com a Perdigão, onde eles encaminham todo final de ano para que eles possam ter uma ceia de Natal. Olha aí, ó, mais uma intenção de responsabilidade social dessa empresa. Possivelmente a marca já tem alguma ação própria de responsabilidade social, mas ao mesmo tempo ela tem esse senso avançado de participar, de ser presente na sociedade civil, então ela acaba repassando isso também para as outras organizações que têm essas ações mais pontuais. Aqui nós temos a visita de monitoramento. O que seria isso? A visita de monitoramento ela acontece 2 vezes ao ano, ou seja, 2 vezes no ano, no primeiro semestre e depois no segundo semestre, eu como assistente social passo na instituição para verificar com eles como que está acontecendo o recebimento desses alimentos. É pouco? É muito? Aquele tipo de produto a instituição não está utilizando, como que está sendo as ações educativas? Então é um feedback que nós recebemos das instituições e também é onde a gente atualiza o número de pessoas que eles atendem, porque uma questão interessante, professor, a gente ressaltar, é que nós não entregamos o alimento sem fazer ali uma per capita das pessoas. Então cada instituição, se a instituição atende 20 pessoas, ela tem uma per capita de alimento para ela receber no mês. Se ela atende 100 pessoas, é outra per capita. Então, tudo isso a gente faz na visita de monitoramento. Exato, né? Que as meninas da nutrição fazem lá, elas têm essa per capita do tipo de alimento e a quantidade de pessoas para que, como eu disse, não aconteça o desperdício. Correto. E aqui é o exemplo de uma ação educativa, em que é realmente uma palestra, um treinamento. Né? Isso, essa foi uma palestra que nós realizamos com a profissional da Associação dos Surdos aqui de Maringá. Ela veio falar um pouquinho sobre o trabalho dela, como que é realizado, e é uma instituição que nós atendemos também, porque existem muitas pessoas carentes que fazem parte dessa instituição, e ela veio apresentar o trabalho dela. Então, essa foi uma foto de uma das reuniões que nós tivemos. Perfeito. E aqui é uma entrega de doação à sede do programa. Isso. Eles também levam lá, então? Eles estavam retirando aqui. Retirando. A instituição foi retirar lá na sede do programa as doações, porque como nós temos horário agendado para passar nos locais, nos nossos doadores, então aquelas instituições que têm carro, nós já ligamos e diz, olha, a gente tem aqui, no caso ali, né, batata, a instituição estava recebendo, então a gente tem aqui tantas caixas de batata, você consegue vir retirar? Então prontamente o motorista foi até lá e recebeu a doação. Então há outros formatos também. Perfeito. E essa é a equipe também do Mesa Brasil Maringá. Isso, essa é a nossa equipe. Nós temos 2 motoristas ali, o auxiliar administrativo, a nossa nutricionista, eu ali como assistente social e a minha estagiária de serviço social, que também estava presente nesse dia aí da foto. Então essa é a equipe que nós temos ali para poder fazer toda essa logística e conseguir atender essa população. Perfeito. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho, dado uma colherzinha de chá em todo esse processo. Agradeço a participação do professor, o auxílio dele principalmente.
Espero que isso tenha agregado muito no desenvolvimento da disciplina de vocês e é uma curiosidade muito bacana aí para vocês. E eu gostaria que deixar aqui com vocês uma afirmação para vocês pensarem um pouquinho. Quanto isso impacta na questão do marketing social de uma empresa? Sim, empresas têm responsabilidade social e elas também têm todo um papel mercadológico por trás disso. Ok? Eu espero que tenha sido muito proveitoso e um grande abraço. Tchau, tchau.